o corpo a corpo, e os seus eleitores serão apenas os titulares detentores de CNPJ, ou seja, eles não poderão fazer comícios e nem terão horário eleitoral gratuito, pois os eleitores desses parlamentares reservados, tanto a nível estadual quanto a nível municipal, serão apenas as pessoas jurídicas, as quais entende-se que todas elas têm acesso à internet. Seus votos serão virtuais, apenas pela internet, ou por uma urna única a ser colocada nas câmaras dos vereadores e nas assembleias legislativas de cada uma dessas unidades da federação. Parágrafo 5º. Esses parlamentares reservados serão eleitos por maioria simples, os mais votados, no prazo de 15 dias após o pleito eleitoral normal, e eles participarão normalmente das votações e discussões das leis, tanto a nível municipal quanto a nível estadual. Porém, eles não poderão ser votados para primeiro secretário dos municípios e nem para chanceler dos estados, pois eles serão reservados para o caso dos parlamentares regulares não conseguirem, por discórdia ou por outro motivo, elegerem os chefes dos seus respectivos executivos, o primeiro secretário ou o chanceler, nos municípios e nos estados, respectivamente, ou se esses chefes de governo não conseguirem governar nem por 6 meses, por quedas subsequentes, por falta de apoio dos parlamentares congêneres, e isto vir a gerar turbulência na estabilidade política local. Então, o prefeito, a nível municipal, ou o governador, a nível estadual, irão intervir na administração, e estes mesmos nomearão como primeiro secretário ou como chanceler a um desses vereadores reservados ou a um desses deputados reservados, nos níveis municipais e nos níveis estaduais, para ocuparem os cargos dos respectivos chefes de governo, até que novas eleições sejam realizadas. Mas que este controle se mantenha, no mínimo, por 1 ano, e que, no princípio, lhe sejam oferecidos, se possível, uma lista tríplice para esses cargos. Parágrafo 6º. E assim, então, permanecerá este controle do Executivo nas mãos dos prefeitos e dos governadores, através destas nomeações ao chefe de governo, e só voltando o Executivo ao controle dos vereadores regulares ou dos deputados regulares, após o ingresso de novos parlamentares nas eleições subsequentes, quer sejam gerais
quer sejam distritais. E ainda, enquanto o executivo estiver sob coordenação dos prefeitos ou dos governadores, estes poderão trocar, se possível e se necessário, esses chefes de governo, de acordo com suas próprias avaliações, em quantas vezes quiserem, entre aqueles parlamentares reservados para esse fim, assim visando selecionar aquele de melhor aptidão para chefe do executivo. Mas nem os prefeitos e nem os governadores poderão eles mesmos assumirem o executivo, pois eles terão outras funções já determinadas. E quando a coordenação voltar para o controle dos parlamentares regulares, estes poderão decidir apoiar o primeiro-ministro ou chanceler reservado em vigor como chefe do governo, ou elegerem novos chefes dos executivos, quer seja a nível municipal ou quer seja a nível estadual. Contudo, um parlamentar só poderá ocupar o posto de chefe do executivo em cada nível político por, no máximo, 16 anos, quer seja em governo contínuo ou pela soma dos seus governos fracionados. Parágrafo 7º. Os prefeitos e os governadores, além dessa função de estabilizadores políticos, no caso de turbulências na governabilidade, eles têm função como que de xerifes ou chefes de Estado, isto é, eles terão função de líderes das guardas municipais ou líderes das polícias militares nos níveis dos municípios e dos estados, respectivamente. E eles também atuarão junto ao poder judiciário, quer seja nomeando juízes ou atuando junto a esses para melhores resultados da justiça. Assim, os prefeitos e os governadores terão 4 funções básicas. 1. Estabilizadores da política local. 2. Chefes das polícias. 3. Atuações junto ao judiciário. 4. E auxiliares na diplomacia, atuando de acordo com os interesses dos municípios e dos estados para os bons desempenhos de cada uma dessas unidades político-administrativas. Parágrafo 8º. Então, mesmo nas cidades pequenas que adotarem este sistema de governo parlamentarista com eleições distritais mistas, elas terão guarda municipal, composta no mínimo por um único guarda ou soldado, e as prefeituras passarão a ser identificadas por Casa da Municipalidade.
Os mandatos políticos dos prefeitos e dos governadores se manterão normalmente de 4 anos e, na medida do possível, o poder público lhes oferecerá residências oficiais, como palacetes aos prefeitos e palácios aos governadores. Isto para que eles possam morar, trabalhar e atuarem melhor nas suas respectivas funções, inclusive oferecendo hospedagem em diplomacia aos visitantes ilustres e em que haja interesse das suas respectivas unidades de organização político-administrativa. Não haverá necessidades de qualquer alteração a nível dos estados e dos municípios quando da restauração da monarquia parlamentarista. Porém, se houver a opção pelo sistema parlamentarista nestas unidades da federação, os prefeitos serão como que xerifes ou chefes de estado locais, e os governadores serão como que superxerifes ou chefes de estado regionais. Assim chegamos ao final da seção 5, que trata sobre as possíveis alterações ou não do sistema de governo nos estados e nos municípios.